Se a gente observar histórias bíblicas sobre cidades que de fato existiram e ruíram, e eu não vou aqui discutir se essas histórias são reais ou não, mas a gente percebe um certo padrão. Cidades onde a imoralidade, a baixaria, a devassidão chegam a um nível insuportável, parecem que Deus as destrói. Então a gente pode pegar aí exemplo da Babilônia, né? Teve também a Torre de Babel, que era um desafio a Deus. Sodoma e Gomorra, nem se fala. Tivemos o Egito, que foi assolado pelas pragas lá de Moisés. Ninive era outra cidade, embora Ninive não tenha sido destruída, porque Deus mandou Jonas para fazer as pessoas se arrependerem, mas ele considerou destruir Ninive. E também tivemos Jericó, e o mais famoso de todos, o dilúvio de Noé, que tomou, quiçá, o mundo inteiro, não sei. Mas enfim. Mas bem, a questão é que se a gente considerar que essas histórias sejam reais de fato, então Deus não aturando a imoralidade generalizada faz-nos pensar que estaríamos muito próximos de um desfecho, né, como humanidade aqui nesse mundo que a gente vive atualmente. Mas eu também quero observar que nós dispomos de algo que as civilizações antigas não tiveram, que foi a eletricidade e a tecnologia. E nesse vídeo eu gostaria de discutir um pouco não sobre a tecnologia em si, ela por si só, mas sim ela como uma ferramenta que poderia ter sido usada tanto para bem quanto para mal, mas que na prática, apesar das benesses, poderia estar sendo usada para acelerar a decadência moral e a disseminação de costumes que não necessariamente nos ajudam a evoluir como humanidade. E é sobre isso que vamos falar aqui um pouco. Recentemente, a Google lançou uma nova IA. Eu imagino que você deve pensar, nossa, já ouvi essa história várias vezes, tá? Mas essa realmente me deixou estarrecido. Não só a mim, mas como toda a indústria dos games, que as ações despencaram da noite pro dia e teve muita gente aí enlouquecendo, perdendo milhões de dólares. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes, deixa aquele like e se inscreva, porque aqui a gente vai falar muito sobre para onde estamos indo a partir dessa democratização das mídias. Pois bem, vamos entender. Essa IA da qual eu falei, ela se chama Genie, o Google Genie. Talvez tenha algum número, Genie 3, algo assim, porque ela não foi lançada agora, mas ela está cada vez mais aprimorando. E ela chegou a um nível onde, por exemplo, para uma criação de um jogo, de um universo no jogo, um mapa, um personagem ou objetos 3D, basta que uma pessoa que nem tenha conhecimento de videogames digite um prompt. Então, sei lá, se o cara escreve, eu quero um jogo de astronauta com armas e uma fazendinha de alienígenas e uma nave espacial, o Google vai lá e cria. E você pode jogar e interagir com os objetos e andar pelo mapa como um jogo de videogame. O que me deixa muito surpreso, porque, cara, eu desenvolvi jogo. Eu trabalhei na Unreal, então eu sei o trabalho que é, a dificuldade que é. Às vezes levava meses para fazer alguma coisinha ali que de repente o Google faz em segundos. Eu, por exemplo, eu odiava, eu detestava a parte da criação de personagem 3D ou objetos 3D. E ali no Google ele pode inclusive pegar uma foto de um objeto seu e transformar aquele objeto imediatamente em algo jogável 3D. Então é assim, economiza, nossa, semanas de trabalho. Então essa história toda me acende uma discussão sobre se é boa ou não essa democratização das mídias, porque eu acho que futuramente o resultado disso é que haverão mais e mais jogos ruins. Tudo bem que essa ferramenta, ela possivelmente ainda deve ter algumas falhas, ela não deve ser perfeita, mas e daqui 5 anos? E daqui 10 anos? E daqui 15 anos? Como vai ser? Se já está no começo, já está desse jeito, entende? Então até onde a gente vai chegar? E por que eu acho que isso na verdade vai trazer jogos ruins? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, então vamos voltar um pouco no tempo. A mídia ou a nova tecnologia, quando ela surge, ela é algo mais centralizado, monopolizado ou elitizado. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o século XX, onde começaram a surgir as primeiras gravadoras musicais aí. E nós sabemos que a dificuldade para um cantor entrar no mercado fonográfico era imensa. A maioria dos cantores, na verdade, nunca nem sequer foram famosos, porque aqueles que chegaram a se tornar famosos e conhecidos são uma fração ínfima de cantores, porque as gravadoras elas eram muito criteriosas, então elas faziam 1 milhão de análises sobre aquele possível artista, aquele candidato, aquele calouro, para saber se iria ou não investir naquele cantor. Até porque, se eles investissem errado, eles perderiam milhões de dólares com prejuízos. E
E você percebe que eles eram tão tiranos e criteriosos que quantas vezes na vida você já deve ter ouvido histórias de artistas que brigaram com suas gravadoras? Nossa, o tempo todo. É por quê? Porque os caras eram tiranos mesmo, mas eles tinham muito critério. Tinham, né? E a maior prova disso, você pega, sei lá, os anos 80, por exemplo, o que foi, eu consideraria o ápice da qualidade musical, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a qualidade das letras, a profundidade da melodia, foi algo assim, divino que aconteceu ali. Eu sou fã das músicas dos anos 80, muito mais do que as de hoje. Sendo uma época que eu nem vivi, mas elas me agradam muito mais. É porque ali havia uma curadoria de fato sobre o que o mercado entregava ao público. Então você pode ter certeza que quando você escutava um disco, um CD lá nos anos 80, cara, bom, CD não tinha nos anos 80, né? Mas vocês me entenderam. Mas, cara, era o melhor, aquilo ali era o melhor, aquilo ali passou por muitos testes, passou por milhões de possíveis calouros a cantores que foram rejeitados até chegar aquele que era o melhor, com a melhor voz, com a melhor melodia, com a melhor harmonia, com as melhores letras, para chegar para você só o fino do fino e os caras venderem e ganharem milhões de reais com aquilo. O que por um lado é maravilhoso, porque chega ao público um produto de qualidade que o público merece, seja intelectualmente ou por mero entretenimento. Só que a partir dos anos 2000 começaram a surgir mais e mais gravadoras menores, algumas até independentes, e com o avanço da tecnologia, e eu digo a tecnologia dessa que é acessível ao público, se você pegar lá a partir de 2010, por exemplo, às vezes uma pessoa ali da periferia com um computador e o microfone do celular começou a gravar e com a ferramenta do YouTube podia expor isso para milhões de pessoas. Então nós tivemos vários casos aí de pessoas que ficaram famosas gravando com violão para o YouTube, por exemplo, deixa eu ver, Justin Bieber foi um deles e Marília Mendonça também, a Ludmilla também gravava com o celular no começo, enfim. Então você percebe que houve uma democratização e o fácil acesso àquilo que há décadas atrás era algo quase que inalcançável para a maioria dos artistas. E isso tem o seu lado bom. Se você é um produtor, se você sonha em viver de música, isso é maravilhoso, porque você vai poder ser ouvido independentemente de algum milionário acreditar em você ou não. Por outro lado, do ponto de vista do público, eu não sei até o quanto isso é bom, porque quanto lixo começou a surgir disso, coisas sem filtro nenhum, coisas nada refinadas. Nós vemos aí o crescimento e a popularização do funk, que eu acho uma coisa horrível pelas letras que eles colocam, eu acho uma coisa execrável, mas cresceu por causa dessa mesma facilidade de acesso. Eu já até mencionei em outros vídeos aí sobre o momento em que começou a tocar até em rádios crianças cantando músicas explicitamente adultas sem pudor nenhum. E isso é porque não havia nenhum engravatado milionário colocando dinheiro por trás. Essas aberrações surgiram da internet. Aqui eu não vou entrar no assunto, mas por mera degeneração social, algumas rádios aqui de São Paulo, eu lembro bem, começaram até a tocar e acabaram dando espaço para essas aberrações. Até lembro uma grande rádio daqui de São Paulo que lá para 2014, quando eu trabalhava de fotógrafo, eu cheguei a cobrir alguns eventos, fiz amizade com os cabeça branca da rádio, consegui até uns ingressos aí para shows de graça. E na época era uma rádio pop, todo mundo a conhecia pelo pop, mas dali de um dia para o outro eles fecharam um contrato com uma produtora de funk, se eu não me engano, acho que era a KL Produtora, posso estar errado. E a partir dali, meu amigo, o negócio se transformou em algo irreconhecível. Eu tocava Mister Catra, Valesca Popozuda, e que isso, cara? Eu fiquei pensando o que foi isso, tá ligado? Aquelas músicas que vinham dos confins do inferno e que se beneficiaram muito da internet e de repente estavam virando mainstream. E esse processo todo que eu estou falando da democratização da mídia, ela também ocorreu da mesma maneira para a mídia impressa, não é? Os livros. Porque antigamente, para conseguir ser aprovado por uma editora, tinha que passar por vários critérios e, novamente, a editora sempre pensava no lucro, então ela tinha que escolher aquilo que ela considerava rentável, que não exatamente estava certo, mas, por exemplo, se a gente pegar quantos clássicos hoje foram rejeitados por muitas editoras na época. Ou seja, existe então a possibilidade de que grandes livros que a gente conhece do século passado nunca nem sequer tivessem sido publicados. Mas com o acesso à tecnologia,
começou a surgir esse fenômeno onde pessoas podiam escrever em casa, poderiam lançar o livro digitalmente ou pagar para produzirem amostras e vender e fazer tudo de forma independente. Por exemplo, aquele filme Perdido em Marte. Todo mundo deve conhecer aquele com o Matt Damon, que ele tá sozinho lá em Marte plantando feijão no meio da terra, no meio do nada. Ele foi escrito por um engenheiro de software chamado Andy Weir. E esse engenheiro ele escrevia por mero hobby, mas ele tentou enviar o roteiro dele, os livros, as amostras dele para as editoras tradicionais e foi rejeitado por todas, praticamente. Então ele decidiu publicar o livro dele de graça num blog que ele criou, indo capítulo por capítulo e tipo a galera foi gostando e a galera começou a pedir para ele colocar na Amazon, né, para ir pro Kindle. E ele vendeu ali o livro dele por 99 centavos de dólar, que era o mínimo da cota permitida ali pela Amazon, né? E por 99 centavos ele vendeu tanto na Amazon que os caras procuraram ele, falou: "O que é isso aí, mano? O bagulho tá bombando". E aí logo as editoras começaram a correr atrás. O livro, de fato, o livro como conhecemos, foi lançado, virou um best-seller mundial. Logo, Hollywood cresceu os olhos e produziu o filme que foi indicado ao Oscar. Foi um filme incrível, é claro, tratando de solidão e sobrevivência e tudo mais, né? Só que também tem um lado negativo dessa história, que pra mim começou com o tal dos 50 tons de cinza, né? Que era uma fanfic de Crepúsculo postada em fóruns de internet que tinha um título nada a ver com isso, chamava Masters of Universe, ou seja, nada a ver. Só que foi ali se alterando conceitos e acabou se constituindo uma nova história, bem mal escrita por repetições e gramática pobre. Só que os leitores gostaram, o público ali gostou. Então a autora publicou de forma independente com um e-book da Amazon, né, e acabou que chamou a atenção. E o resultado é que acabou se tornando um livro de fato e a consequência disso você já sabe. Depois virou filme, veio aquela porcaria. E atualmente se você vai aí nas KDP da Amazon da vida e escreve CEO, você vai ver cada absurdo, cara. Porque eu já vi esses contos aí do bilionário que, pelo amor de Deus, eu já vi CEO dinossauro que tem 2 membros. CEO chupacabra que sei lá o que. CEO mafioso que, porra, cara. São os contos que parece que foram escritos do inferno, tá ligado? Das profundezas do inferno emergiram esses contos aí da mente deturpada de quem os escreve. E depois veio recentemente aí o Meu Crush é um Zé Droguinha. Que porcaria é essa, mano? Deus que me livre. E agora eu vou descer um pouco mais a fundo por um outro fenômeno que também afetou muito uma indústria, que foi a indústria do conteúdo adulto, se é que você me entende. Eu tenho que ser bem comedido aqui nas palavras. Então, por exemplo, se a gente pegasse ali nos anos 70, 80, 90, a mulher que quisesse ser uma atriz profissional do setor adulto, ela teria também que passar por vários critérios e alguns testes aí que eu prefiro nem pensar. E de qualquer maneira, esse tal conteúdo só seria lançado ao público através de VHS ou DVDs. Mas se pegar ali a partir dos anos de 2006, por aí, quando começou a ficar mais popular o acesso à tecnologia, principalmente celulares que podiam gravar ou câmeras digitais, surgiu algo que não existia antigamente, que foi o tal do conteúdo amador, né? A categoria amador, que antigamente isso não tinha como, porque todo o conteúdo que era lançado era profissional. Então ali foi o começo da democratização até mesmo desse setor adulto, que atualmente chegamos ao ponto onde a mulher que quiser trabalhar com isso, ela não precisa nem mais se submeter a uma grande indústria, a grandes diretores ou humilhações, ela apenas precisa de 3 coisinhas: uma câmera, no caso do celular, um mínimo de beleza e nenhum pudor ou dignidade, porque mulheres corretas não fazem isso. E mesmo assim, há muitas garotas por aí ganhando milhões de dólares. Tem uma que ganha milhões de dólares com essas plataformas privadas aí, que eu não devo citar o nome, mas vocês devem saber. E tem público pagando. Realmente tem gente que trabalha. Eu não consigo entender isso, cara. Nego pega metrô, nego pega ônibus, passa 8 horas por dia ouvindo coisas que não queria, com gente que não queria estar perto, e mesmo assim o cara vai dar do suado dinheiro pra chinoquinha que tá lá se exibindo de forma ridícula. Cara, isso não entra na minha cabeça, mas é o que acontece, que posso eu fazer. Mas, mudando um pouco o foco, isso pode trazer, penso eu, até uma consequência espiritual nessa parada, porque vamos supor que Deus exista. E se ele existe, ele não quer que as suas filhas façam esse tipo de conteúdo, que as filhas se exibam de tal forma, supondo que
que ele seja benevolente, eu acho que ele deve ser benevolente, não é isso que ele deseja para as mulheres. Então, se você pegar no passado, quantas mulheres nos anos 60, 70, 80, 90 não queriam ter participado dessa indústria, mas não puderam, simplesmente porque talvez não fossem belas o bastante, talvez não tenham sido selecionadas e ficaram a ver navios, mas na verdade isso foi bom, porque não corromperam suas almas e de repente agora qualquer uma pode. Tem algumas aí que nem bonitas são bem medianas e estão lá fazendo dinheiro e se exibindo de uma forma explícita que é totalmente indignificante. Então eu fico me perguntando, será que essas ferramentas realmente vêm redimir a alma do homem? Porque parece que elas só estão facilitando o pecado. Se você vê, por exemplo, o funk ostentação. Se Deus diz que ele não quer gula, ele não quer luxúria, pois no funk ostentação é exatamente o que se vê. Homens exibindo correntes de ouro, carrões, mulheres e posses desmedidamente. Então isso também não seria mais uma porta aberta para o pecado, como se a pessoa estivesse colocando o próprio pescoço na corda para se enforcar? Eu sei que vai ter gente que vai escrever, mas o MC era pobre, morava na favela antes de ficar milionário. A garota do conteúdo privado adulto também passava dificuldade e agora ela está soberba. Pois eu penso, se Deus existe, se julgamento existe, não seria o objetivo máximo de todo humano vivente chegar até ele? Como você pensa que você pode chegar até ele fazendo o oposto do que ele ensinou? Bem dizem que o diabo nos tenta pelo dinheiro e essas ferramentas parecem meio que um trampolim para a pessoa se autodestruir. E agora eu quero ir a um nível ainda mais profundo nessa discussão, que é a partir do momento do surgimento da IA, onde a democratização do acesso à mídia chegou a um nível absurdo. Porque, por exemplo, acompanhe esse meu raciocínio. Se antigamente, para você ser um cantor, pelo menos você deveria saber cantar, fazer aulas de canto, saber compor e, é claro, encontrar profissionais que pudessem tocar instrumentos ao seu lado. Além dos equipamentos sonoros, o microfone, o estúdio e tudo mais que se emprega nesse meio fonográfico, mas atualmente, com a chegada das IAs, há programas onde você nem sequer precisa compor uma música. Você nem sequer precisa gravar uma música, é só você digitar um mero prompt. Você não precisa nem sequer escrever a letra, você fala sobre o que você quer, o assunto que você quer, e ela mesma vai lá e faz. Podendo ser a voz que você quiser, se não a voz sua, que ela também saberia recriar com perfeição, como se fosse você cantando, e lá está feito. Sai-se uma música perfeita, sem distorções e que até parece muito realista. Inclusive teve uma banda aí ano passado que era totalmente feita por IA e conseguiu milhões de ouvintes no Spotify, até levantou algumas questões sobre o uso da IA na música, mas é porque é uma realidade, é uma realidade. E o mesmo também serve para livros, não é? A IA, obviamente, também cria textos e livros, então lembro que a Amazon estava tendo problemas com isso, porque pessoas estavam lançando, às vezes, 10 livros por dia na KDP da Amazon. Porra, o cara lançava 10 livros por dia, isso é humanamente impossível, e estava ganhando dinheiro. Isso a Amazon teve que limitar, e agora eles limitaram a 3 livros por dia. Nossa, cara, você só pode lançar 3 livros por dia. Poxa, que coisa, cara, eu queria lançar 5. Nossa, como se não me custasse anos para lançar um livro, entendeu? E seguindo esse mesmo raciocínio, a gente pode também novamente falar sobre o conteúdo adulto privado, porque se até então, como eu disse, precisava-se ser uma mulher para fazer esse tipo de conteúdo, tem homem também, mas enfim, né, vocês me entenderam? Bem, agora nem isso, na verdade, agora nem isso, nem mesmo mulher precisa-se mais ser, porque começaram a criar até mesmo Instagrams e plataformas privadas de personagens criados por IA. Mulheres bonitas, consistentes, jovens, fazendo várias posições ou vestindo várias roupas em vários lugares, e era tudo criação de IA, sendo que a IA não envelhece, não engorda, não precisa de cirurgia plástica e é perfeita. Então, por algum tempo, até mesmo as criadoras de conteúdo privado estavam sendo ameaçadas e perdendo espaço para modelos de IA. E eu achei que isso foi algo ridículo, pensando, meu Deus, aonde vamos chegar? Porque literalmente estamos no ponto onde você pode ser um tiozão barbudo, careca, barrigudo de bar, desse que fica com a camiseta aberta, tá ligado? Sentado no bar à tarde, com um bigão de fora, tomando aqueles copinhos de cerveja e dirige Kombi, você tá ligado? Esses tiozão de bar. E você pode ser um cara desses e você pode estar ganhando dinheiro com conteúdo adulto privado de uma garota de 18.
que nem sequer existe. E cara, eu vivi os últimos 8 anos de internet, cara, eu sei o que é tendência, eu acompanho muita gente, converso com algumas e eu sei onde o dinheiro está. E eu sei que sim, teve e até tem muita gente fazendo muita grana com isso. O que eu acho bizarro, mas se tem trouxa para pagar, que posso eu fazer? E sabe que eu, que fui fotógrafo, eu sei a dificuldade que é para criar uma foto especial, digamos assim, com uma iluminação muito dificultosa. Às vezes o dia não favorece, precisamos de refletores, a cor do refletor, enfim, tantas nuances que se tem que considerar na hora de fazer uma boa foto. E agora com a IA eu posso fazer uma foto bunda com o celular que fica uma porcaria, mas se eu enviar para o chat GPT ou qualquer outra e pedir, olha, coloque essa foto em outro lugar na cidade com a iluminação adequada, ela o faz, mantendo a fidelidade do rosto. E então eu fico pensando, cara, o trabalho do fotógrafo que era fazer fotos especiais, de repente qualquer um pode fazer agora. E eu vou ser um pouco mais exagerado aqui, porque eu acredito que a IA vai atingir o mercado de Hollywood de alguma forma mais cedo ou mais tarde. Então o que eu acho que vai acontecer, mesmo que demore, sei lá, 20 anos, só que aí não... Eu vou falar um absurdo aqui, e aí você fica pensando, ah, você é louco, ah, isso não aconteceu. Não, eu vou jogar lá pra frente, uns 20 anos que seja, entendeu? Eu acho que quando você chegar em casa e você quiser assistir um filme, você não vai entrar lá no catálogo da Netflix e ficar vendo os filmes que já existem, com os atores já conhecidos, não. Você vai simplesmente falar para a IA, olha, eu quero um filme da Segunda Guerra Mundial, que se passe na Grécia, que tenha o ator, sei lá, o Tom Cruise, e que trate sobre crianças famintas e uma invasão alienígena espacial. Em minutos, a IA vai criar um roteiro com isso que você pediu e vai criar um filme perfeito, indistinguível da realidade que você vai assistir e você vai se emocionar, entende? E é isso que eu projeto que será o futuro do cinema, como também algo semelhante vejo eu para o mundo dos jogos. E eu não sei como que as indústrias já pré-estabelecidas vão lidar com isso, porque os filmes que elas vão produzir com gente real não vai ser em nada melhor ou superior ao filme que qualquer Zé Ruela vai poder fazer em casa, em minutos. Talvez a única coisa em que essas grandes indústrias se sobressaiam é no marketing, porque eles têm dinheiro e é só isso, a diferença deles pro Zé Ruela que vai estar em casa trabalhando com IA e criando filmes com IA. O filósofo americano Neil Postman, ele escreveu o livro Abusing Ourselves to Death, que seria algo como, acho que em português está divertindo-se até a morte. Bom, nesse livro ele previu que o que iria nos destruir não seria a censura, mas o excesso. Então nesse livro ele menciona que George Orwell temia que os livros fossem banidos. Por outro lado, um outro escritor chamado Aldous Huxley, ele temia o contrário, ele temia que não houvesse mais razão para banir o livro, porque ninguém ia querer ler. Então eu penso que no futuro essa Google Genie, as IAs que fazem arte, as que fazem música e até as que fazem conteúdo íntimo, elas são a realização máxima desse medo. A gente está saindo da era da democratização e entrando na era da saturação artificial. Porque se todo mundo pode falar, então logo ninguém vai ser ouvido. Então imagina o futuro onde 99% do que a gente consome não passou pelo filtro do esforço humano. Vai ter jogos infinitos gerados por prompt, músicas infinitas e modelos infinitas que não envelhecem, né? Então o risco não é a tecnologia substituir a gente, mas nos tornar irrelevantes. Porque quando tudo é acessível de imediato, nada tem valor. Se todos podem ser artistas, a arte morre. Se todos são especiais, então ninguém é. Logo, o que nos resta? Talvez a nova elite, ela não seja mais quem tem dinheiro, mas quem tem critério. Num mar de lixo digital e conteúdo feito por máquina, o seu bem mais precioso é o tempo e a capacidade de distinguir o que tem alma do que apenas um código. E eu, nesse conceito, só não mencionei as tais namoradas de IA porque isso é um assunto para outro vídeo, mas também é algo bizarro que tem surgido. Enfim, eu penso que o futuro vai ser tipo um lugar barulhento e saturado, embora visualmente impecável, porque a IA, basicamente, ela vai se corrigir a ponto de não mais errar em suas obras. O futuro vai ser um lugar frio,
se a gente esquecer que a beleza da arte ela nunca esteve na perfeição do resultado, mas na imperfeição do esforço humano de tentar criá-la. Essa coisa toda me lembra a história de um maluco que viveu lá na Alemanha. Ele era alemão na época da Segunda Guerra Mundial, mas ele pertencia àquele povo que era perseguido por aquele regime que mandava lá na época, que eu não vou falar aqui, mas você sabe. E o nome dele era Walter Benjamin, e ele estava sempre fugindo, mas em seus escritos ele escreveu que achava que a tecnologia da época, por mais que fosse muito atrasada para nós, né, o cinema e a fotografia em massa, essa reprodução em massa dos filmes, das fotos, ela ia começar a apagar o rastro do homem nas coisas. O que mais assustava para ele não era as máquinas, mas como o mundo se tornaria um lugar onde a cópia perfeita valia mais do que o original imperfeito. Sendo que nem existia IA na época, mas ele percebia que a humanidade estava sendo treinada para preferir o que é produzido em série, o que é limpo e o que não dá trabalho. É como se ele dissesse que aquilo que é feito pela máquina não tivesse alma. E nesse cenário onde ele fugia e escrevia e vivia em isolamento, ele escreveu o que ele chamou de aura, que seria o suspiro do tempo sobre a obra. É o aqui e o agora. É tipo uma presença invisível que diz pra gente que aquele objeto tem uma história, tem raízes. Então esse maluco aí, o Walter Benjamin, ele dizia que quando você automatiza a criação, a tal da aura morre. E o objeto ele perde a alma, porque ele perde a sua jornada. E se a gente trouxer para os dias de hoje, a inteligência artificial ela não cria a partir da experiência dela, ela calcula a aparência da vida sem nunca ter dado um suspiro sequer. Já pensou nisso? Então ela entrega aquilo que é liso, polido, impecável, só que a perfeição ela não sofreu para existir. Ela é só um espelho vazio que reflete o nada. Então a tecnologia ela nos dá o poder de gerar universos como um clique, como eu falei dos jogos lá, mas ela também nos rouba o motivo pelo qual o homem começou a criar, que é para deixar uma marca de que ele esteve aqui. E eu posso falar de mim, porque eu faço esse canal justamente para ser o meu legado. E a verdadeira vida, ela precisa de fricção, ela precisa da resistência da carne, do cansaço e do tempo. A verdade ela não mora na nitidez da imagem, ela mora na cicatriz do processo. Então o que atrai a gente nas artes não é a ausência de defeito, mas é a prova irrefutável de que alguém esteve ali. Alguém que podia ter errado, podia ter parado, mas deixou o seu rastro no mundo. É ruído, é falha, mas continuando. Eu até me lembro, seguindo esse exemplo, de uma música do David Bowie que tem no GTA San Andreas. Uma música linda, chama Somebody Up There Likes Me. É uma música onde, se você pegar o começo dela, ele canta errado. O David Bowie canta errado, ele começa a cantar na hora errada da música. Ele para e depois, só mais pra frente, ele de fato começa a vocalizar. Mas a música ela foi gravada, ela foi de fato pro disco com um erro. Ela foi com um erro. E isso é maravilhoso, porque isso mostra o quanto é humano, isso é algo que tipo, vai valorizar daqui pra frente. As pessoas vão pensar, poxa, o cara errou na hora de cantar, que ótimo, que excelente, porque é um humano. E quantas vezes você já foi ouvir uma música, geralmente de rock, e no iniciozinho da música você ouve um feedback de guitarra, que é aquele ruído de guitarra meio desproporcional, acidental, aquilo também foi um erro. Se eu não fui claro ainda, eu vou pegar um exemplo aqui. Esse ruído que tem no comecinho da música, veja só. Eu que gosto de Beatles, estudei bastante sobre os Beatles, sei que a primeira vez que isso aconteceu foi lá em 1964, na música I Feel Fine, em que acidentalmente o John Lennon encostou a Gibson J160E no amplificador e fez aquele som. Então aquilo era considerado sujeira na época, devia ser excluído da música, mas o John Lennon disse, cara, isso é fantástico, eu quero isso no disco. Então foi um acidente que acabou sendo incluído. E eu duvido muito que a IA teria essa sensibilidade de ser perfeita até nos erros. Porque se ela aprender a copiar até mesmo as nossas imperfeições e falhas, então acabou. Então ela já é um ser ciente que pensa por si própria e pode manipular a tudo. Mas enfim, isso é o que eu acho. Eu posso estar errado, mas eu prefiro o risco da folha em papel em branco do que o conforto de um botão gerar.
Por isso que eu decidi criar esse canal usando a minha voz verdadeira e filmagens verdadeiras para ser real, ser imperfeito e falar muita bosta, com certeza, mas enfim. E é claro, comente aí embaixo se você concorda com esse meu ponto de que a democratização, a facilitação do acesso à tecnologia trouxe a queda na qualidade das nossas mídias e o que você projeta para o futuro, o que você acha que vai ter. Falei muita besteira? Escreva aí. E é claro, se não escrever isso, então pelo menos escreve aí só filtro, para eu saber que você é humano mesmo. E não esqueça o like, se inscreva e até o próximo vídeo. Falou aí!